Quem aqui já delegou uma tarefa e ela foi meio cumprida, mal cumprida ou não foi cumprida? Dá um sinalzinho para nós. Tem gente que já ri chorando, né? Quem aqui já perdeu a paciência e pegou a tarefa para fazer com a justificativa de que é mais rápido eu pegar e resolver do que eu tentar explicar? Algumas pessoas aqui. Quem aqui acredita que, de verdade, que você consegue executar melhor e mais rápido do que a pessoa que normalmente deveria fazer a tarefa para você? Pode ser um colaborador, pode ser um sócio, em que você, teoricamente, deve transferir, mas na sua cabeça você fica com aquele pensamento assim, se eu fizer vai ser melhor, se eu fizer vai ser mais rápido. Quem de vocês aqui já se sobrecarregou por conta desses comportamentos? A Poliana já está querendo até um atestado ali, ó. Vocês estão vendo que é tudo mentira da Poliana, tá? Você que não trabalha essa quantidade toda, não. Não? Até parece, hein? Até parece, hein? Quem viu o Stories 9h30 da noite, saindo do escritório. E quem aqui já deixou de fazer a sua função, seja uma função estratégica ou não, por não conseguir delegar? Ou seja, você tem as suas tarefas e as tarefas que você deveria passar para alguém. Você, abraçando essas outras tarefas, não conseguiu fazer as suas, tendo que resolver o pepino dos outros. Quem aqui já passou por isso também? Alguns, né? E vocês já pararam para pensar no quanto que custa para o negócio, para a carreira de vocês não conseguir delegar? Por quê? Vocês já pararam para pensar que existem empresas maiores que a de vocês? Existem pessoas que têm equipes maiores que a de vocês? Como que uma empresa de 5 funcionários coordena tudo isso? Como que um gestor que tem mais de 100 pessoas na sua equipe coordena tudo isso? Se vocês hoje não têm uma equipe tão grande assim, é porque existe um nível a ser alcançado. Existe um nível de produtividade que só existe quando a gente conta com outras pessoas para executar a tarefa com a gente. E a grande questão é, o negócio de vocês, a carreira de vocês, a equipe de vocês é do tamanho daquilo que vocês conseguem gerir. Por que que o escritório de vocês hoje não tem 20, 30, 50 pessoas? Não é só por uma questão de comercial, por uma falta de clientes chegando. Porque você, não sendo bom no comercial, pode se organizar para ter uma pessoa no seu comercial. Vocês podem ter uma agência, vocês podem encontrar outros meios de crescer, caso vocês tenham uma mentalidade de gestão, uma mentalidade de conseguir delegar uma função. E a gente vai ver aqui que delegar também não é delargar, mas isso é o básico. A questão é o como fazer acontecer. Vocês, quem aqui já ouviu falar de Jungen Apelo? Ou Management 3.0? Gestão 3.0. Esse cara, ele trouxe 7 níveis de delegação. E vocês vão poder olhar e se perceber em alguns níveis diferentes dependendo da situação. Tarefas que vocês dominam mais, vocês têm mais chance de centralizar. Tarefas que vocês dominam menos, vocês vão ter menos chance, ou melhor, vocês vão ter uma tendência a centralizar menos, por falta de capacidade. Mas vocês podem ir para o microgerenciamento. Então, o primeiro nível é ditar, é você simplesmente transferir para outra pessoa para que ela obedeça a você sem nenhum tipo de liberdade. Às vezes, quando a gente tem um estagiário, a gente tem um colaborador júnior, a gente acaba agindo dessa forma. A gente só vira e fala, faça desse jeito. Não questione, não pergunte, só siga o comando. Tem horas que funciona, mas isso ainda prende vocês porque você não gera autonomia, você não gera crescimento na sua equipe. E isso faz com que a sua equipe, ela dependa sempre do seu comando para conseguir estar operando. O próximo passo é você vender, ou seja, você toma uma decisão, você não compartilhou com a equipe antes, mas você tenta vender essa decisão para a equipe depois. Isso acontece muito com pessoas que têm um perfil de inovação ou um perfil mais ousado. Vou dar um exemplo. O Marcelo é um cara assim. É um cara que ele tem esse perfil mais ousado, um cara que ele gosta de inovar, ele gosta de criar, fazer coisas diferentes, só que muitas vezes ele está lá na linha de frente inovando ou vendendo, e aí depois ele tem que fazer com que a equipe compre o barulho dele. E aí o que acontece? Você toma decisão, não só ele, né, mas certamente todos aqui já passaram por isso, de tomar uma decisão sozinho e depois ter que justificar isso para a equipe. Às vezes a equipe não entende, ou ela fica com medo, e aí você tem que ter um novo trabalho de convencer a galera a seguir aquilo que tem que ser feito. O próximo passo no amadurecimento da delegação é você ser um consultor. Ou seja, você, antes de tomar uma decisão, ouvir as pessoas, mesmo que você tome uma decisão diferente. Por quê? No processo de ouvir,
você dá às pessoas a oportunidade de se sentirem validadas e parte do que vai acontecer, mesmo que você tome uma decisão diferente, tá? Por quê? Quando você ouve as pessoas, você, claro que aumenta o seu repertório, as suas possibilidades, mas você coloca as pessoas numa percepção de protagonismo ou de coparticipação. E fica até mais fácil de depois você justificar ou explicar por que determinada contribuição não foi implementada, tá? E isso tudo vale no processo de como uma tarefa deve ser feita, por exemplo. Você pergunta para um colaborador como você acha que a tarefa deve ser feita. A pessoa explica, você pensa que deve ser feito de uma maneira diferente, mas você considera o que ela disse, tá? Nesses 3 níveis iniciais, o líder, o gestor, é quem define como a tarefa deve ser feita, o prazo e etc. A partir do 4º nível, a gente começa a transicionar para que o time participe também. O nível 4 é o acordo. É quando tanto o gestor quanto os participantes daquela tarefa vão participar da construção dela. Eles vão contribuir dando opiniões, dividindo responsabilidades, e aqui a gente tem uma gestão compartilhada. Em alguns momentos, isso daqui vai ser um medidor de amadurecimento da sua equipe, em que você começa com uma equipe júnior ou uma equipe que, mesmo sendo sênior, ainda não está dentro da cultura da empresa, e aí você começa a delegar de uma maneira mais taxativa no início, você dita como deve ser feito, a pessoa ela vai treinando, ela vai pegando o ritmo, e aí aqui você vai dar um passo em que você vai deixar a pessoa construir parte da solução. E ela também vai assumir a responsabilidade. Porque até então a responsabilidade é sua. Você deu o comando, a pessoa ela só tem a responsabilidade de obedecer, mas se der errado, é o gestor que vai assumir a bronca. Só que aqui a gente começa a transicionar. Se der errado, o colaborador, aquela pessoa da sua equipe, ela também tem que assumir um pouco da responsabilidade, ela tem que sentir esse peso, para que ela se torne líder do processo. E aí a gente avança para o aconselhar, que é o primeiro momento em que o líder, de fato, permite com que o colaborador assuma as responsabilidades, porém com uma supervisão. Então ele é o conselheiro do processo. O colaborador ele definiu uma nova maneira de executar aquele projeto. Beleza, você vai acompanhar de perto, vai ser um mentor dele ali, mas ele já tem um nível de autonomia maior. Próximo passo, informar. É quando aquele liderado, aquele colaborador ou sócio, ele já domina o processo e ele tem autonomia para tomar decisões, mas ele deve reportar o resultado ou ele deve reportar cada etapa concluída do processo. Tá? E, por fim, a delegação completa, que é quando o colaborador, a pessoa responsável pelo processo, ele tem uma autonomia completa dentro do escopo daquela alçada. Então, ele vai poder tomar decisões sobre orçamento, ele vai poder tomar decisões de aceite, de negação, ele vai conduzir tudo e, no final, você vai ter só o resultado. E aí isso acontece mais entre sócios ou em empresas que já têm uma liderança mais sênior. Mas, ainda assim, é bom saber que existe para que vocês, inclusive, treinem os seus colaboradores a desejar esse lugar, a desejar esse nível de autonomia. Quem aqui já tinha noção desses níveis de delegação? Dá um joinha aí para nós. Legal. E aí o que eu quero trazer para vocês aqui é uma comparação entre o modelo que é o mais comum com um modelo que eu vou trazer para ajudar vocês a desenvolverem no dia a dia a delegação. Como que é o modelo comum? É o delargar. É você ser genérico na hora de pedir. É você, vamos dar um exemplo aqui, né? Dar uma geral, caprichar, né? Fulano, preciso que você dê uma geral no cadastro de clientes hoje. Tá uma bagunça e tem muita informação faltando. Dá uma priorizada nisso aí, por favor. A maioria das vezes é assim que as delegações acontecem. É de uma maneira geral, não específica, e não fica claro aquilo que você quer, embora na sua cabeça faça todo sentido. Na sua cabeça você foi claro. Só que você não tem que pensar baseado na sua cabeça, você tem que pensar naquilo que o seu colaborador está entendendo. Porque, afinal de contas, é ele que vai executar. Então, se você não pensa no outro, que é um dos critérios básicos da comunicação, quem está recebendo, dificilmente a sua delegação vai ser eficaz e vai gerar resultado. Ela vai gerar mais estresse. E aqui eu trago um exemplo de como fazer essa mesma delegação com uma estrutura. Primeiro, fulano, por exemplo, Marcelo. Marcelo, a gente precisa atualizar o cadastro dos 30 clientes ativos na empresa hoje. Eu dei um contexto e dei um prazo. O critério de sucesso é o campo do CNPJ, o e-mail do financeiro e o telefone do decisor precisam estar 100% preenchidos no sistema. Ou seja, eu alinhei a minha expectativa com eles
com ele e qual que é o critério para que a tarefa seja dada como concluída. Você tem autonomia para ligar direto para o cliente se não achar os dados no Google. Ou seja, eu também dei a ele o quanto ele tem de limite para operar dentro dessa tarefa. Às 16 horas, eu vou olhar no sistema para ver como que está o andamento. Eu determinei junto com ele um ponto de controle, para que ele saiba que as coisas não estão soltas. E para garantir que a gente está na mesma página, me explique com as suas palavras qual que vai ser o foco do seu trabalho hoje. Por fim, um alinhamento. Então, eu dei um contexto, eu estabeleci critérios, tanto das minhas expectativas quanto como que a gente vai medir o sucesso da tarefa, determinei um nível de autonomia para essa tarefa, um ponto de controle e, por fim, um alinhamento onde eu peço para a pessoa devolver para mim o que ela entendeu. E assim eu tenho a oportunidade de corrigir. E aí, um cuidado que a gente deve ter sempre que a gente passa uma tarefa é perguntar se a pessoa entendeu. Porque na maioria das vezes, a pessoa ela vai falar que sim, seja por conta da pressa, com que a gente vomitou uma tarefa para a pessoa, seja até por timidez. A gente sabe que tem colaboradores que eles são tímidos, eles têm vergonha de falar que não entendeu, eles têm vergonha de falar que precisa que explique de novo, eles têm medo. E aí ele vai falar sim, é igual criança, ele vai falar sim, e aí ele vai executar tudo errado. Só que ele tem mais vergonha de admitir que ele não conseguiu entender do que de assumir o risco de errar. Então, não fiquem presos ao, você entendeu? Não, peça a pessoa para explicar. Peça para ela devolver, para você ter certeza de que, de fato, ela conseguiu assimilar aquilo. E, além de perguntar se ela entendeu, eu vou acrescentar daqui a pouquinho uma outra pergunta que vai ajudar você a direcionar a execução da pessoa. Porque ela pode ter entendido o que precisa ser feito, mas ter dificuldade para colocar em prática. Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Beleza. Então, a gente vai explorar aqui essas 5 etapas na construção de uma boa delegação. E se vocês utilizam ferramentas de gestão de tarefas, vocês podem colocar isso até como padrão, né? Colocar isso como um template lá dentro. Como que uma tarefa deve ser descrita dentro da plataforma. Para quem usa Trello, ClickUp, Asana, enfim. Você pode definir isso com toda a equipe, para que as pessoas elas sempre sigam o mesmo padrão e garantam a clareza nas informações. Primeiro ponto, contexto. Você tem que explicar o motivo por trás daquela tarefa e o impacto que ela vai causar. Porque se você só solta uma tarefa para a pessoa, pode ser que ela não entenda sobre o que se trata, sobre qual cliente se trata, sobre qual projeto se trata, ou qual que é a importância daquela tarefa. E aí você, às vezes, delega uma tarefa que na sua cabeça ela é super importante, ela tem um impacto gigante, mas você só pediu algo isolado para a pessoa. Corrige essa peça para mim. Por exemplo, a Lidiane é advogada, e ela tem um escritório. Ela pode chegar num caso de extrema urgência, extrema complexidade, mas isso tudo está dentro da cabeça dela e ela está com pressa. E ela só passa para um advogado da equipe dela e fala, corrige essa peça para mim, ou melhore essa tese para mim. E a pessoa não tem ideia do que é o melhorar a tese. Ela não sabe qual o ponto que precisa ser corrigido. E aí pode ser que ela faça uma revisão exatamente onde a Lidiane não queria que mexesse. E o ponto que precisava ser corrigido vai ficar em aberto. Então, contexto. Primeira fase. Sem esse ponto de partida, dificilmente a gente vai conseguir corrigir no resto. Exemplo, né? Estamos fazendo isso, essa determinada tarefa, porque isso impacta diretamente em... E aí vocês vão colocar alguma métrica ou algum problema que vai ser diretamente impactado pela tarefa, e isso vai nos ajudar a alcançar o resultado X. Ou uma outra versão disso. Como você é o especialista em Y, preciso do seu conhecimento para resolver o problema X, para o cliente tal, mirando o resultado Z. Então, são 2 formas diferentes de dar um contexto para o colaborador ou para a pessoa que vai receber essa tarefa, que pode ser um fornecedor também, para quem terceiriza algumas soluções. Próximo passo, expectativa e critérios. Você tem que definir com a máxima clareza possível, a melhor didática possível, o que vai ser o ponto de sucesso daquela tarefa. Qual que é a diferença entre uma nota 6 e uma nota 10? Porque falar, capricha aí, faz bem feito, não resolve. Não resolve. Se você não deixar claro o que é o bem feito, a pessoa vai fazer com base na cabeça dela, que pode ser totalmente diferente de você. Vamos dar um exemplo. A Poliane tá doida para comer, uma massa bem gostosa. Aí ela fala com o Marcelo, fala assim, Marcelo, hoje você vai montar o happy hour da empresa e eu quero que você faça bem feito. Tá? Escolhe o melhor lugar. E o Marcelo, naquele dia, quer comer churrasco. Ele não quer comer massa. Estão entendendo? Ele vai fazer o bem feito.
Você fez a pior analogia do mundo, né? A Poliana não sabe nem onde que ela quer almoçar. Poliana, onde você quer almoçar hoje? Qualquer lugar. Aí eu escolho e às vezes tá ruim. A Poliana esquece. Ariel, Ela eu nunca me falo passaria que isso na magia. Oriel, eu falo com ele, ó, você sabe onde eu não gosto, então você já tem uma informação. Pronto. Você já Aí tem eu um não vou onde contexto, ela né? não gosta. Aí ela fala, pô, mas hoje eu não queria comer isso. Não gasto energia com isso, eu gasto energia aqui. Onde eu vou almoçar não é gasto energia. Bom, a gente já está vendo na prática aqui, ó, o exemplo acontecendo. É isso, se a gente não estabelece critérios, fica difícil para o outro tomar uma boa decisão dentro das nossas expectativas. Isso vale para tudo, vale entre sócios, vale com colaborador, entre colaboradores, com fornecedor. Por exemplo, quem aqui já trabalhou, que realizou eventos, sabe que você tem que ter um alinhamento de expectativa muito forte com os fornecedores. Porque senão os caras vão deixar para a última hora, eles vão imprimir na última hora, aí você vai, o brinde, o troféu do evento, vai ficar para a última hora. Se não tiver um alinhamento de expectativa sério, vai dar ruim, com certeza. Parte do pressuposto que vai dar ruim. E aí aqui duas frases, né, para ajudar a gente a mentalizar isso, né? O critério de sucesso da nossa entrega é ponto 1, ponto 2, ponto 3. E é muito bom, vou dar uma dica para vocês. Se vocês conversaram com o colaborador, manda escrito por mensagem, tá? Manda escrito por mensagem. Vamos supor, o Pedro estava numa call com alguma pessoa, algum consultor da equipe dele, e aí ele vai e teve a conversa, delegou a tarefa, e fica por isso. Se tiver transcrição da reunião, a própria transcrição já vai ajudar a ter isso por escrito, enviado por e-mail, ou enviado por mensagem. Se não, assim que acabar a chamada, escreve ponto 1, ponto 2, ponto 3. O combinado foi esse. Porque as pessoas certamente vão esquecer e vão imaginar que o combinado é outra coisa, tá? Outra versão, você precisa entregar para o cliente exatamente A, B e C. Então, dado o contexto, a gente alinha as expectativas e o critério de sucesso da tarefa. Próximo passo, autonomia. O que a pessoa vai ter de recurso disponível para estar executando aquela tarefa? Às vezes isso vai ser óbvio, mas ainda assim o óbvio é melhor dito do que subtendido. Então aqui a gente vai alinhar um limite de atuação. E esse limite de atuação inclui em que ponto essa pessoa, esse colaborador, ele vai poder nos acionar para ajudar a resolver aquela tarefa. Porque tem esse problema também. Às vezes a gente delega a tarefa, tá tudo claro, tá tudo explicado, porém a pessoa, a cada passo que dá, ela pergunta se tá bom, se é isso que tem que ser feito. E aí a gente também tem um problema, porque a autonomia, ela inclusive, ela pode ser imposta para que a pessoa amadureça. Vamos lá, frase-chave aqui para ajudar a gente a entender. Você tem autonomia para decidir sobre X, mas se o problema for Y, você me avisa imediatamente. Ou faça conforme o padrão, ou conforme a instrução que eu já te dei, e não me chame enquanto der para seguir o padrão. Você também pode colocar isso como um critério de autonomia. Você não pode me chamar para resolver esse problema até que você tenha esgotado as possibilidades A, B e C. Tá? Porque isso tudo também vai nos aliviar. Se a gente sabe que a pessoa ela tem um critério de autonomia para seguir, a gente não vai ser interrompido o tempo todo, porque senão, de fato, né, é melhor que a gente pegue para fazer se a pessoa o tempo todo fica voltando até nós para a tarefa ser cumprida. Mas aí a gente avança. Ponto 4, ponto de controle. Aqui a gente vai alinhar prazos com as pessoas. Porque até aqui é a estrutura do como deve ser feito. Mas se não tiver prazo, a tarefa ela pode ser executada em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos, em 1000 anos. Mas às vezes a gente quer a tarefa para 1 hora. A gente quer a tarefa para ser executada em alguns minutos. E aí, nesse caso, se a gente não alinhar prazos, dificilmente a pessoa ela vai saber por conta própria. Exceto se forem tarefas que já são de rotina. Beleza, igual no caso da contabilidade, tem tarefas que são de rotina, mas ainda assim, se não apertar, certamente as pessoas vão perder os prazos. Porque às vezes elas não têm dimensão. Ela sabe que determinado imposto tem que ser lançado até o dia 25, até o dia 21. Só que às vezes a pessoa ela esqueceu que ela tem 150 clientes para dar conta. E aí ela pode se perder, mesmo sabendo o prazo, ela pode se perder por falta de organização, por falta de gestão do tempo dela. Então, o prazo para concluir a entrega é data estabelecida. Porém, vamos revisar tudo um dia antes. Você já consegue bloquear na sua agenda o tempo necessário para executar a tarefa? Aqui, eu já dei um exemplo bem completo de como fazer um ponto de controle. Você estabelece um prazo para a revisão da tarefa e você já induz a pessoa a organizar um tempo necessário para executar a tarefa.
Por quê? Né, eu e a Lidiane, a gente já trabalhou isso algumas vezes. Ela demorava, às vezes, 2 horas para produzir uma peça. E uma pessoa da equipe dela, que hoje já não está mais com a equipe dela, demorava 8 horas para fazer a mesma peça. E aí ela perguntava, mas por quê? Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, etc e tal. A Lidiane, ela já é sênior, ela já é especialista, ela sabe como resolver e fazer rápido. Mas a outra pessoa, ela não só estava perdida, ela estava procrastinando porque ela não sabia gerenciar o tempo dela. Né? E é isso, vou dar um outro exemplo que serve para a Lidiane, mas, por exemplo, o Marcelo já deve ter passado por isso no comercial também. O lead chega, a Vanessa já presenciou isso na clínica também. O lead chega, ele está ali esperando por uma resposta. Aí a pessoa vira e fala, oi, tudo bem? Aí beleza, oi, tudo bem, para o lead, né? O lead vai dar a próxima resposta, e a pessoa esquece. Eu quero saber mais sobre eu quero saber mais sobre o procedimento tal, eu quero saber mais sobre como que funciona a contabilidade, como que funciona o escritório de advocacia, e a pessoa ela perde o comportamento de voltar e concluir a tarefa. Então a gente tem que ajudar a pessoa, dependendo do nível de maturidade dela. Tem tarefas que elas vão ser repetitivas, igual no caso acompanhar um comercial. Ela não vai ficar sentada 1 hora conversando. Ela vai mandar uma resposta para o lead vai responder no tempo dele. Pode ser em 30 segundos, pode ser em 30 minutos. E a pessoa tem que voltar e dar sequência naquela conversa. Ela tem que voltar e dar sequência até que ela resolva a atividade. Né? Então, vocês vão ter que ajudar no processo de orientar o ponto de controle, alertar a pessoa. Olha, você está ciente que para executar essa tarefa você precisa alocar tanto tempo? Ou você precisa revisitar ela de tempos em tempos? Você precisa conferir se saiu alguma liberação nova a respeito desse prazo? Então, isso tudo está dentro do ponto de controle. E revisem antes do prazo final. Até que vocês saibam, né, tenham provas de que essa pessoa ela tem autonomia, de fato, para liderar o processo, revisem antes do prazo final. Não confiem que a pessoa que ainda não tem autonomia para liderar, não tem autogestão, vai cumprir o prazo. Confiem que ela não vai cumprir o prazo. E aí vocês vão revisar com antecedência. Porque assim vocês vão evitar dor de cabeça. Tá? Vocês vão ter uma margem para corrigir os erros dela, para revisar o que está sendo feito, direcionar ela no meio do caminho. E, por fim, o alinhamento, que é basicamente concluir esse processo de delegação, levando a pessoa a tomar consciência do que ela precisa fazer e de como ela vai executar isso. Não basta só você ter clareza, a outra pessoa também precisa ter. Então, uma frase-chave aqui. Para garantir que eu fui claro e que a gente está na mesma página, explica para mim com as suas palavras o que você entendeu que precisa ser feito e qual vai ser o primeiro passo que você vai tomar. Aqui entra a dica que eu falei sobre o alinhamento. Não pede a pessoa só para explicar. Pede ela para falar o que ela vai fazer. Legal que você entendeu. E agora? Qual que é o próximo passo? Qual que é o primeiro passo? Como que você vai se organizar? Em quais horários você vai estar executando a tarefa? Partam para a prática também. Entrem dentro da prática da pessoa. Porque senão ela pode só entender e não conseguir colocar em prática. Certamente vocês já passaram por isso também. Até aqui tá claro? Todo mundo conseguiu pegar? Beleza, então a gente vai para a dinâmica. Ô, Léo, deixa eu te perguntar. Você vai mandar depois para nós algum tipo de material? Eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês. Seu nome. Eu fiquei tirando print. Estou gravando e vou enviar o material para vocês acessarem também. Agora, vocês vão pegar uma tarefa que vocês normalmente já delegam, e vocês vão pegar e destrinchar ela nesses 5 pontos. Contexto, alinhamento de expectativa, nível de autonomia, ponto de controle e o alinhamento final. Agora, vocês vão fazer isso, vou dar uns 2 minutinhos para vocês. Vocês vão pegar alguma tarefa e vão colocar nesse padrão aqui. Nossa, Ariel, eu tenho tantas. Não, escolhe uma só, é só objetivo didático. Tá. Coloquei um timer aqui, 2 minutinhos. Muriel, às vezes vale a pena disponibilizar o link, pessoal, para eles acessarem. Tá.
Galera, dá licença, eu tenho um compromisso 6 horas, mas a Poliana vai ficar aqui me representando, ela vai me passar tudo, tá? Beleza. Fiquem com Deus. Beijo. Valeu, Marcelão. Valeu. Eu compartilhei o link aqui, quem precisar fazer uma colinha. Não me grandeado. 20 segundinhos, hein? Pronto. Vamos lá. Quem conseguiu já escrever uma tarefa nesse padrão? Não precisa estar 100% igual o texto que eu coloquei aqui como exemplo, não. Mas quem aqui já conseguiu? Dá um sinalzinho aí de um joinha. Boa. Pedro e Leidiane. Vamos lá. Vou pegar vocês dois, então, para a gente fazer uma dinâmica aqui. Pedro, fala pra gente aí, se você conseguir, manda pra gente aqui no chat a tarefa, seguindo esse padrão. E a Leidiane também. Só um minuto. Eu escrevi no... E aí, Sebastião, tá conseguindo ouvir? Quem for terminando, pode ir colocando aqui no chat também. Você quer uma coisa mais completa, cara? Ou pode escrever... Eu não sei, é Tem pra nesses eu cinco- apresentar depois ou você quer A uma gente coisa vai mais fazer um completa aqui no roleplay, a gente vai chat? fazer uma dinâmica aqui, mas não precisa estar 100% completo, não. Ok. Tendo esses 5 pontos aqui é o suficiente. Não foi o texto todo, Leide. Quem ainda não acabou, aproveita esse tempinho para terminar e colar no chat. Ah. Ô, Leide, a sua mensagem foi pela metade. Não dá para te ouvir, o microfone tá fechado. Eu fiz por escrito. Agora Ah, tá. Beleza. Pode ir falando então pra gente. eu acho que vai ser mais rápido. Então, o meu aqui seria um dos setores, né? Uhum. E para tornar mais efetivo, seria o setor de diligência. O que seria diligência? É a movimentação dos processos. Então, o objetivo dele é não deixar os processos parados. Então, quem faz isso tem essa consciência de ir atrás e fazer as coisas acontecerem. Expectativa e critério. A expectativa é que o processo chegue à decisão ou saia uma decisão ou seja efetiva em um descumprimento e com isso chega ao resultado que é levar para o cliente que ele precisa ali. A primeira decisão ou as demais para fazer cumprir. Os critérios que a pessoa pode usar por ligação, despacho presencial, e-mail, corregedoria, então todas as vias possíveis para fazer aquilo acontecer. Não Uhum. respondeu, vai por todas as vias. Os recursos seriam, né, por e-mail, telefone, contratação de outro advogado, se for em outra comarca,
Isso. E a autonomia, se for a estagiária, ela tem alguns limites que tem juízes que às vezes não aceitam despachar ali. Uhum. E o advogado, quando faz, só chega até mim se por um acaso precisar contratar um advogado fora. Então, ele tem autonomia para movimentar tudo o que precisar. O ponto de controle seria isso, né? Trazer O ponto de controle é o combinado para revisar o prazo ou para você checar antes daquilo ser entregue. Então, aí, como a pessoa já conhece a movimentação, aqui todos conhecem todas as fases, a advogada responsável, ela tem essa autonomia para resolver o que precisar ali. Então, ela não precisa vir até mim. Ela já sabe o que fazer. E só vem mesmo se precisar, eu não consegui. Às vezes, o que falta é agressividade para mim, aqui da equipe, só isso. Porque, mas não faz, é só ser agressivo, já sabe muito bem o que fazer. Então, hoje, a deficiência que eu identifico é só isso, uma agressividade mesmo. Entender e agora está sendo mais colocado por mim. Porque quando precisa ser agressivo, eu vou lá e faço. E aí, era isso que eu estava conversando. Mas... Vamos fazer uma simulação, então. Você vai simular que a Poliana é uma advogada da sua equipe. Você vai simular que você vai transmitir uma tarefa para ela. Ela é agressiva, ia ser bom. Vai. Então, Poliana, eu preciso que você movimente um processo de uma paciente oncológica. Nós estamos tendo problemas para cumprir essa decisão e é um caso urgente, precisa ser despachado hoje e você precisa trazer a decisão com a fixação de multa, porque eles já estão descumprindo. Hoje a gente precisa ter uma resposta. Seja que todas as vias foram tentadas lá com eles, ou já uma decisão efetiva sobre essa situação para passar para o cliente até as 15 horas. Boa. Faltou só o alinhamento. Eu não falei, né, antes. O objetivo dessa diligência é fazer com que o processo tenha a movimentação mais rápida, porque ela não pode esperar. Então, tem que ser rápido. A sua primeira tarefa precisa ser essa. Isso é alinhamento de expectativa e critérios. O alinhamento está até aqui em cima. É você entregar para a pessoa e pedir para ela devolver a tarefa recebida. E como que ela vai começar a executar? Vai. E a Poliana vai ter que... Então, seria agora eu falar o que eu entendi, é isso? Isso, mas a Leide vai né? terminar de falar a fase do alinhamento. Tá. Ficou claro para você as orientações? Porque a gente tem que entregar isso hoje. O objetivo... Vamos lá, dá uma... Não é isso que ela entendeu sobre o passo a passo? Isso. Ela tem que falar o que ela entendeu e como que ela vai começar a executar. Com as informações que eu te passei, você me diz o que ficou claro para você e como você vai fazer isso. Isso. Vai, Poli. Mesmo que de maneira genérica. Porque ela falou muita coisa técnica e eu não... Como eu não sou advogada, eu não entendi nada. Eu sei que eu recebi uma demanda, entendi a importância da demanda, eu sei que tem algumas fases que eu vou ter que passar antes de dar esse retorno para ela, e eu tenho um prazo de retorno que é hoje. É isso. É porque realmente o que ela passou é muito técnico, né? Então, Tranquilo. Eu peguei o meu aqui como base, um contrato de prestação de serviço, que toda empresa tem que ter um contrato de prestação de serviço. Aí eu coloquei o meu assim. Boa. Ô Pedro Corabi, você consegue participar do exemplo? Sim. Tá, desse agora? A Poliana vai delegar uma tarefa para você e você vai devolver, vai fazer a devolutiva da tarefa que ela vai te passar. Perfeito. Vai, Poli. Então, Ana Paula, ela teve o prazo para o Bradesco. Esqueci de ligar. Porque nós... Vai. Pedro, a gente recebeu aqui do comercial 10 fechamentos. Desses 10 fechamentos, eu preciso que você emita os contratos desses clientes até sexta-feira, porque aí eu vou poder passar esses direcionamentos para a equipe. A importância desse contrato, eu preciso que você faça todos esses contratos e me mande até sexta, por quê? Hoje eles já fecharam, então a gente não pode deixar com que o cliente mude de ideia. E dentro desse contrato a gente vai ter os prazos, o que ele precisa fazer, o que a gente vai entregar, quais são os nossos entregáveis,
quanto que ele vai pagar, qual que vai ser a multa, né? Então, assim, é um alinhamento básico de como que vai funcionar a nossa prestação de serviço. Aí, tá faltando alguma coisa? Tá. Você vai dar algum nível de É muita autonomia. coisa. Ah, tá. Na verdade, não é tanta coisa. Não é tanta coisa. Quando você entende a estrutura, vai ficando simples. Você vai pensando assim. Mas, por exemplo, Pedro, você tem autonomia de, se faltou alguma informação, você pode cobrar do cliente alguma documentação, mas até então eu acredito que já está tudo alinhado, porque eu já pedi tudo, já fiz o processo aqui de cadastro, enfim, você realmente só vai precisar entrar lá no sistema, alinhar, ver se ele tem alguma informação adicional, se tiver você coloca, senão você pode seguir o contrato padrão que a gente tem, e aí você me sinaliza quando você finalizar todos os contratos, se possível até quinta-feira, porque aí na sexta de manhã a gente vai sentar, vai dar a última revisada e até meio-dia a gente vai mandar todos os contratos e vai cobrando e vai colocar um prazo para o cliente assinar até na segunda-feira, que aí ele vai ter uns 2 dias ali para olhar e segunda-feira a gente retoma cobrando quem assinou e quem não assinou para a gente sinalizar para a equipe e começar a entregar as demandas. E aí eu pergunto para o Pedro se ficou claro, né? Se ele entendeu o que ele precisa fazer. vai, Pedro. Isso, é porque a gente pensa em tudo que você ensinou até agora. Aí se colocar o tópico assim, ó, passa 1, 2, 3, aí a gente sabe, a gente relembra o que tem para fazer. Boa. Bom, o que eu entendi é que na empresa de prestação de serviço a gente fechou 10 contratos. É um escritório de contabilidade. Exato. Então a gente tem 10 contratos fechados, eu preciso finalizar esses contratos até quinta-feira. Sexta-feira é a data final, porém quinta-feira é a data, o primeiro deadline para a gente fechar, que a gente conseguir revisar sexta-feira. A importância disso é que os nossos potenciais clientes não cancelem, né, ou não pensem 2 vezes para fechar esse contrato, então a gente deixa tudo alinhado, sexta-feira a gente faz a revisão, segunda-feira a gente pode enviar para o cliente na sexta-feira para eles terem o final de semana e devolverem na segunda. Caso falte alguma informação, eu tenho liberdade de entrar em contato com os clientes, porém foi revisado uma vez já, e provavelmente já está tudo alinhado. Ela também justificou, né, deu algumas justificativas, né, dando o porquê da realização do trabalho, mas por alto foi o que eu entendi. 10 contratos, fechamento até quinta, primeira reunião, sexta-feira revisão, para segunda-feira tá tudo fechado com o cliente. Boa. E aí, Polly? Dá um feedback aí. E é isso, eu achei muito bom. Contratado. Contratado, hein? Exatamente, foi o que eu pensei. Eu falei, gente, é tão simples, tá vendo? Como é que não entende? Boa. Agora eu quero que a Polly vire e fala. No dia a dia, é assim que você transmite a maioria das tarefas? Sempre. E outra, eu sento, eu explico tudo, aí eu explico a importância de tudo, eu dou um manual do que é para fazer com o passo a passo ali, e se a pessoa precisar, eu estou aqui. Mas, assim, o primeiro, eu sempre faço questão de fazer junto, o segundo, pode ter uma interferência ou outra, então eu também faço junto, mas depois eu já dou autonomia de ir fazendo sozinho. Aí, por exemplo, se errar, eu não falo, você errou aqui, eu falo, vamos descobrir aonde que aconteceu o erro, porque aí a gente pensando, a gente entendendo onde que o erro aconteceu, ele não vai acontecer de novo. Se você entender onde que foi o erro. Agora, se eu for lá e só assim, ó, ajustei lá, tá pronto, pode seguir. Eu tô tomando o aprendizado da pessoa. Sim, boa. Pedrão, dá o feedback aí de como que foi a explicação da Poliana para você. Cara, acho que foi uma boa explicação. Eu não sei se precisaria de tanta justificativa assim no meio, porque eu acho que deixou um pouco, talvez, muita informação para a pessoa. Talvez eu falaria, Poliana, você pode repetir de novo, porque os 10 contratos estavam no começo, aí depois entrou um pouco da justificativa do fechamento, multa, valor do contrato, tal. Então talvez eu seria um pouco mais direto. Putz, tenho 10 contratos, a gente tem que finalizar ele até sexta, quinta-feira a gente vai ter uma agenda para revisar. Se a pessoa já estiver acostumada, né, talvez eu falar, olha, é o trabalho de sempre, né, a rotina de sempre, caso ela não esteja acostumada,
igual a Poliana falou, eu faria uma vez com ela para a pessoa entender, né, os principais pontos do contrato. Boa. Mas, no geral, ela passou a ideia inteira para mim, assim, foi bom. Mas eu precisei ficar pensando, lembrando dos 10 contratos que ela falou lá no começo, para eu não cometer uma gafe aqui. Boa, boa. Mas eu te daria um manual. Te daria um Perfeito. manual com tudo que eu falei. Melhor ainda. O objetivo da dinâmica é justamente fazer esse exercício. É claro que cada um aqui está dentro da sua própria área e os colaboradores estão dentro da área, mas o objetivo da dinâmica é mostrar que se a gente consegue seguir as etapas e transmitir com clareza informações suficientes, mesmo uma pessoa de outra área consegue entender o que precisa ser feito. Tá? E aí isso vai valer, no caso da Leidiane, ela deu um exemplo bem específico, mas mesmo assim, seguindo o passo a passo, qualquer outra pessoa que vai entender o que tem que ser feito. Talvez não vai ter a competência técnica para executar, mas o nosso colaborador tem a competência técnica para executar. O desafio é ele não estar entendendo. E aí eu vou avançar aqui para um exemplo. Ô Pedro, você quer? Fala para a gente aí. Você, Pedro, vai falar para o Pedro, psicólogo, vai delegar uma tarefa para ele. Tá? É hora de peixe. Então A que eu mandei aí? Você vai pegar e delegar para o Pedro Tete Perfeito. a tarefa. Vai, delega para ele aí. É agora, Pedrão. A memória do Pedro é ruim, vai. Bom, tô tentando até achar o que eu mandei aqui. Aí, boa. Pedrão, é o seguinte, a gente tem que fazer um onboard de um projeto, né, a nossa nova estrutura de operação, baseado nas nossas propostas de valor, como você sabe. A gente tem 12 pontos que a gente precisa cobrir. A gente tem um novo projeto aí que acabou de começar. Eu preciso que você entre em contato com o gerente do projeto, marque essa agenda até 48 horas, né, até o fim do dia de amanhã, e quero que você alinhe todos os pontos com as ações para cada proposta de valor que a gente tem definido. Você tem autonomia aí para entrar em contato com, inclusive, o diretor desse gerente, caso ele não te responda. Caso ninguém te responda, inclusive o diretor responsável pelo projeto, você pode entrar em contato comigo como um ponto de... cuja palavra? Um ponto de... Suporte, de apoio. Suporte, exato. Eu estava pensando em outra palavra aqui. Eu vou entrar em contato contigo até o fim do dia de amanhã, no final do dia de amanhã, para ver se essa reunião já foi realizada ou se pelo menos está marcada. E o sucesso para essa agenda, para mim, é ter a reunião concluída até o fim do dia de amanhã e os 12 pontos conversados e alinhados com ações e datas por você e pelo time. Eu gostaria que você agora me dissesse se você entendeu e o que você tem que fazer e quando você vai entrar em contato com o time. Tá, eu tenho que fazer um onboard, trabalhando os 12 pontos, tenho que cobrir, eu tenho que marcar com o gerente até 48 horas e fazer um alinhamento. Eu tenho que fazer a proposta de valor com esse gerente, eu posso conversar tanto com o gerente para marcar, e se eu tiver alguma dúvida, eu posso entrar em contato com você, mas até 24 horas tem que te dar alguma resposta, se eu conseguir agendar, ou se eu já conseguir realizar a reunião e ter trabalhado os 12 pontos. Acho que foi isso. É isso? Perfeito. Só um ponto. Talvez eu falei rápido, que caso o gerente não te responda, você pode escalar para o diretor, e daí caso o diretor não te responda, aí você vem em mim para falar, ninguém está me respondendo. Boa. É isso aí. Boa. Então, a ideia do exercício é justamente mostrar para vocês que quanto mais vocês praticarem, mais óbvio vai ficar para vocês se comunicar dessa forma, evitando ser genérico na comunicação, evitando presumir que a pessoa entendeu, porque um dos grandes problemas da comunicação é o emissor da mensagem presumir que a outra parte entendeu sem conferir. Então, eu presumi que o Pedro entendeu, e aí eu fico com isso. Só que eu não conferi o que ele entendeu, o quanto ele entendeu. Eu não conferi se ele sabe como executar e como começar o comportamento, como começar a atividade. E aí o que acontece? Eu vomitei a informação, eu vomitei a demanda e eu virei as costas. E aí eu espero que daqui 48 horas tudo esteja feito. Só que eu não chequei se o sistema estava, de fato, capaz de operar. E aí eu deixei aqui para vocês 3 exemplos, né, 3 estudos de caso, eu vou só ler para mostrar o cenário feito, né? Eu peguei o primeiro cenário, no nicho da advocacia. E se tiver algum erro técnico aqui, a Leide pode corrigir, tá? Mas vamos lá. O contexto é, o dono do escritório precisa delegar a elaboração de uma peça processual complexa, uma contestação estratégica para um advogado júnior. O prazo final é daqui 5 dias.
Então, um erro comum. Fulano, eu preciso da contestação do cliente X e o prazo é na sexta. Dá uma olhada no histórico e faz uma peça bem robusta, por favor. E, pô, mas eu expliquei tudo. Só que não. E aí você pensa, o cara já é júnior. Certamente ele vai mascar no processo. Agora vamos lá, aplicando o método, né? Primeiro contexto, esse caso do cliente X é muito emblemático para o nosso escritório, porque ele pode abrir um novo nicho de atuação para a gente no direito empresarial de alta tecnologia. A minha expectativa é que essa peça ela precisa rebater os pontos 2 e 3 da inicial, com base na jurisprudência mais recente do STJ. O documento final tem que estar formatado na nossa identidade visual e não pode ter erro de digitação. Além disso, você tem que anexar os documentos, ok? Olha, eu vou te dar uma liberdade para você desenhar a tese correlata, mas a tese principal tem que seguir o que a gente discutiu na reunião ontem. Não pode ficar fora disso, ok? Se precisar comprar alguma decisão comentada específica, você tem até R$ 200 aprovado para estar fazendo isso. Não vamos deixar para sexta o protocolo. Eu quero olhar o primeiro rascunho na quarta-feira, às 2 da tarde, para garantir que a gente está alinhado. Fala para mim, com as suas palavras, o que você entendeu, qual que é o foco da tese e o que você vai priorizar a partir de agora na sua agenda. Pegaram a visão? Aqui é porque o Cláudio vai fazer tudo para ele. Oi? Ele amou uma descrição dessa, porque o Cláudio vai fazer tudo para ele. Zero nenhum. Zero pensamento. E aí, assim, vou até aproveitar esse comentário. Primeiro ponto, nem todas as tarefas a gente vai colocar nesse nível de complexidade, mas a gente precisa entender que, como o Pedro comentou, o Pedro Corab comentou, algumas práticas elas já são padrão dentro da rotina da empresa. E aí a autonomia, ela já vai estar implícita dentro daquele escopo de projeto, dentro daquele escopo de atuação. Então, por exemplo, nas rotinas da Poliana, monitorando o departamento fiscal, o setor fiscal, já vai existir um nível de autonomia previsto ali. E ela vai só revisar a autonomia que a pessoa executou ou não executou para cumprir a tarefa. Tipo assim, poxa, por que você não acionou esse nível de autonomia se você sabe que isso daqui está disponível para você? Então tem algumas coisas que elas de fato vão ficar implícitas, tá? Mas o ponto é que a pessoa ela precisa de ter essas informações para conseguir desempenhar, para ter autonomia para cumprir a tarefa. E aí um adendo que é mais no comentário da Leide. De fato, tem várias tarefas hoje que elas vão ser executadas por inteligência artificial. Mas ainda assim, a IA, ela não é um Deus onisciente. Então, mesmo que o nosso colaborador, uma pessoa da nossa equipe, vai executar uma tarefa com IA, a gente deve colocar instruções, inclusive para a própria IA. Porque se ela também não tiver contexto, se ela não tiver um critério para executar a tarefa, e saber até onde ela pode ir, e a partir de que ponto ela vai pedir para a intervenção do humano, ela também vai alucinar e vai simplesmente vomitar uma resposta imprecisa. Então, a mesma base vai servir para uma delegação com inteligência artificial. Tá? É para o humano e para a IA também. Enfim, aqui tem outros exemplos que vão ficar para vocês darem uma revisada. E aí, agora é o momento de vocês tirarem dúvida. Tem alguma dúvida, algum desafio? Ao desafio do dia a dia, desafio comportamental? Eu quero aproveitando também. Pode ir? Pode a Leide e depois o Pedro. Então, a minha questão é justamente já está alinhado sobre a tarefa, já tem essa expectativa de uma entrega excelente, só que está faltando o senso de urgência. Ok. Tudo bem, tudo é urgente. Vamos partir. Sim, no seu caso, principalmente. Vamos partir da premissa de que tudo é urgente. E elas sabem disso. Inclusive, elas mesmas falam isso. E eu dou autonomia, elas estão cientes, eu estou acessível, mas falta. Eu quero saber como que eu impulsiono o senso de urgência. Tá, vamos lá. Se a Vanessa ainda estivesse aqui, ela poderia comentar sobre. Quando você está numa emergência de um hospital, você está ali para atender urgências, né? Só que, nesse processo, vão existir urgências e urgências. Se chega uma pessoa que está com diarreia e desidratação, é um nível de urgência. Mas se chegar uma outra pessoa que quebrou o braço, é um outro nível de urgência. E se tiver uma pessoa tendo uma parada cardíaca,
ou ela já está há 2 minutos com o coração parado, precisando ser reanimada. É um outro nível de urgência. Entende? Sim. Então, tem que existir algum nível de critério, que aí a gente vai mesclar aqui os critérios e os prazos. Tem que existir algum nível de critério para que entre os processos um prazo seja definido. Tá, tem. Já existe. Já existe. Ok. Na sua visão, o que está impedindo as pessoas de se comportarem em conformidade com os critérios que já existem? Elas nunca lidaram com isso. Não foram treinadas nem para ocupar hoje o cargo que ocupam. Uhum. Entregam com muita excelência o que fazem. Não tenho que me queixar de uma peça ou da movimentação ali, do acompanhamento, do empenho de entenderem que aquilo é urgente. Não existe isso. Só existe essa... Igual hoje, um exemplo prático. A decisão saiu dia 10 de junho. Uhum. A decisão que deveria ter sido imediatamente cumprida. Uhum. Eu estou escutando o burburinho. E não sei o que não saiu, que ele saiu. Eu falei, vou abrir o processo. Só lei, está escrito, urgência. Tá, o que você deveria fazer? Não sei, ligue. Já falei, todas sabem que precisam ligar e fazer. Beleza. Eu liguei, falei com a mulher na secretaria. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu falei, não está. Eu fiquei ali, tipo, sabe? Uhum. Aí ela resolveu me passar para o responsável. O responsável viu que estava errado, já mandou para o cancelamento de tudo, ou seja, nós perdemos 6 dias. Uhum. E já saiu a decisão na mesma hora. 5 minutos depois, o oficial já cumpriu, acabei de ver que ele já cumpriu. Então, esse é o ponto. Elas viram, eu já tinha passado todos os pontos. Liguem, vá lá, faça isso, faz aquilo, que eu estou tentando sair um pouco. Vamos lá. Quando você domina o processo, o passo a passo ele se torna natural. Então, quando uma ação ela é concluída, você já sabe o que fazer em seguida. Quando a pessoa ela só sabe, mas ela ainda não domina o processo, ela pode se perder em quando iniciar o próximo comportamento. Então, é o exemplo que eu dei do comercial. Nesse caso em específico, a gente não está tendo uma regularidade de todas as secretarias fazerem a mesma coisa. Uhum. Cada juiz, cada abençoado lá de dentro faz de um jeito. Então, esse que está sendo um problema. Por quê? Você tem que ligar e descobrir como eles agem. Entendi. E aí todas elas já sabem que precisa fazer isso. E aí, nesse caso, você precisa instituir no seu time uma rotina de execução do comportamento. E aí eu volto aqui nessa tabela. Se o time ainda não tem muita autonomia para tomar as decisões sozinhas sobre o próprio comportamento, de agora eu preciso ir e ligar. Você vai ter que instituir uma rotina, como eu coloco aqui no nível 1, de ditar. Então, por exemplo, para evitar que isso aconteça, todos os dias após o almoço, vocês vão revisar tal e tal processo em aberto. Eu mesmo vou valer para todo mundo aqui. A pessoa ela sabe o que tem que ser feito, mas ela não está executando. Então, vocês vão ter que impor uma rotina para que aquele comportamento, aquela tarefa, aquele tipo de tarefa seja avançado. Então, eu vou ter que especificar o que como algo fica urgente, ligando, indo. Isso. E aí você vai ter que monitorar o comportamento, não só ter a instrução, né, igual a Poliana falou, de ter um manual, mas você vai ter que ter a sua rotina de monitorar se o comportamento está sendo feito. Porque você pode entregar o manual, a Poliana pode entregar o manual, mas a pessoa ela pode só saber o que está no manual e não executar. E aí você vai ter o trabalho de conferir se a execução está sendo feita a tempo. Eu posso Eu acho que contribuir? ter um fluxograma também ajuda a pular algumas etapas aí. Até te ajuda também, no sentido de a pessoa travou em uma demanda, aí ela já tem o comando. Se travar, você tem 2 caminhos para seguir, ou esse. E aí, como você falou que muita coisa é da cabeça, né, dos juízes, talvez se elas relatassem para você, esse funciona assim, esse funciona assim, e documentassem, talvez você já teria um copy de como cada um lida, então você vai saltar uma etapa ali de quando alguém for ligar, aí eu estou ligando para a Maria. Então, eu já sei, eu já tenho anotado aqui que a Maria funciona assim, assim, assado. Então, a próxima pessoa que for ligar para a Maria, eu já tenho um histórico ali de como que eu tenho que lidar com a Maria. Então, vai encurtando, mas aí todo mundo teria que ir documentando e alimentando essa base de dados para você conseguir ter um fluxograma e assim, cortar etapas. Né? No começo é tudo bagunçado mesmo, mas depois daria para criar um filtro a partir daí.
Porque eu estou pensando, acho. deixa eu ver, ô, Lidiane, assim, pelo que você está me falando, que eu entendi, não é nem tanto um problema específico da execução. Acho que isso tem que ser corrigido, mas é um problema do comportamento do trabalhador. Eu diria que é um problema de motivação. Não tem aquela motivação bobinha, é um problema de um motivo para a ação. A motivação é um motivo, claro, porque eu tenho que executar isso. E aí a gente fala que o trabalhador, né, o colaborador que tem a iniciativa e a proatividade. Essas pessoas, elas já estão com a iniciativa e proatividade? Porque tem coisas que são realmente óbvias, ou óbvio de ser dito, isso já está bem instalado na cultura, mas se os motivos certos, a relevância daquela tarefa, a importância de fazer dessa maneira, esse grau de importância não estiver instalado tanto na cultura, tanto na vida desse colaborador, na mente dele, que ele entra na empresa, pode ser que ele não inicie essa tarefa, ele não execute esse comportamento que você quer. Sim. Pelo que eu percebi, tem muito disso. Então, eu não sei, assim, porque existe empatia, existe comprometimento da parte delas. Parece que não sabem fazer a sensação que eu tenho tem hora, sabe? Eu Aí não a gente- fico, assim, que elas não entendem que aquela situação é urgente. Muito pelo contrário, elas ficam muito angustiadas, aquilo tá travado e tudo. Sabe aquela... Então, aí entra naquilo que eu mostrei ali, é você treinar o comportamento. A Poliana, ela deu a solução do mapa do comportamento feito. Só que se as pessoas elas não sabem que é a hora de comportar, você tem que treinar elas a fazer. É igual quando você vai fazer uma aula coletiva de cross, por exemplo. Ó, chegou a hora de fazer o agachamento. A pessoa nunca agachou na vida. Ela está disposta, só que ela ainda não sabe executar o movimento. Você vai ter que treinar ela a executar o movimento. Entende? Então é ter uma rotina de executar aquela etapa que o pessoal está agarrando, até que elas entendam a hora e o jeito de executar. Aí é você que vai ter que impor essa rotina nelas. Pedrão, para fechar, pode trazer o seu ponto aí, que você ia falar. Boa. Foi mal, tava falando do mundo. Cara, eu achei interessante. Eu acho que um ponto que pode ser legal aí, pelo menos do meu ponto de vista, né, de alguém que gerencia pessoas e também é gerenciado, é ter as coisas por escrito, porque às vezes a gente pede tanta coisa para tanta gente que talvez a gente esquece também o que a gente pediu. Sim. E isso acontece bastante com as pessoas que também me pedem coisas. Às vezes uma pessoa me pede X, eu faço X e quando eu mostro, ele fala assim, mas e o Y? Eu falo, cara, tu não pediu o Y. Aí ele falou, mas eu pedi, não pedi. Então, acho que é interessante para as duas partes ter tudo anotado também, é bacana. Sim. Eu comentei no inicinho, não sei se você tinha chegado. Às vezes, eu até dei o exemplo da Poliana. Às vezes no escritório, você olha para a pessoa e vira e fala assim, aqui, você faz tal e tal coisa para mim? Alinha e manda por mensagem. Ou dependendo do que for, se for mais sério, documenta por e-mail. Se for uma reunião, a reunião é transcrita, pega o resumo da reunião e envia. Porque precisa estar documentado, porque as pessoas elas esquecem. E aí quem pediu a tarefa lembra que pediu mais coisa, quem recebeu a tarefa lembra que tinha menos coisa. Essa é a tendência. Exatamente. Pode falar, Poli, para fechar. Não, eu também achei muito interessante e é loucura, porque tudo que você falou faz total sentido. E aí, na hora que a gente vai praticar, a gente sempre esquece, e uma coisa que você falou, que eu acho que é fundamental, é a empatia. Porque se a gente ficar no egoísmo, não, ela entendeu e pronto, a gente erra e a gente faz a outra pessoa errar simplesmente porque a gente não perguntou. E aí, você entendeu? Porque, igual eu tô com uma estagiária nova aqui no escritório, e ela nunca lidou com o que eu faço. Então, assim, só que eu já percebi alguns pontos nela positivos e os pontos negativos eu sei que eu ajusto. Então, assim, se eu sei que ela não vai conseguir, por exemplo, né? Ela não vai ter a proatividade de pegar ali as minhas demandas e abraçar a demanda sozinha. Eu crio com ela toda semana. Essa semana a gente tem metas. Sim. Essa semana eu preciso que a gente assine todos os contratos e assine todas as aberturas que tem para fazer. Isso são coisas que ela vai fazer sozinha. Igual, exemplo, eu sento com ela e falo assim, Laura, eu passo as coisas aqui para ela no WhatsApp, eu passo as coisas para ela ali no Trello, que é onde o processo está funcionando. Boa. Então eu deixo tudo ali. Aí, a maioria das coisas, por exemplo, eu estou aqui em reunião com vocês. Quarta-feira é um dia que eu não tenho contato com ela. Então eu deixo tudo direcionado ali. Então, na quarta-feira, se eu, por exemplo, se eu sair aqui da minha cadeira, ela já vai me puxar para tirar alguma dúvida. Aí eu pego, sento com ela e tiro todas as dúvidas dela. Mas, em tese, nos momentos que eu não posso dar atenção para ela, eu falo com ela,
O que você consegue fazer sozinha, você faz sozinha. O que você vai precisar de mim, você coloca no Trello, e se precisar, eu deixei um post-it com ela. Se for urgente, você pega o post-it e deixa na minha mesa, que quando eu voltar para minha mesa, eu vou te direcionando e vou dando tudo. E eu dou a liberdade para ela de me cobrar também. Falo, ó, se é uma demanda, se eu vou travar o seu processo, você me cobra, porque eu vou te cobrar se não for entregue. Então, assim, se eu estiver travando, você me cobra aqui. Não importa a hora, eu vou pegar e vou fazer para a gente cumprir o prazo que a gente combinou da semana. Então, assim, eu dou essa liberdade. Semana passada ela deixou o post-it aqui 3 vezes. Eu falei, virei só. Invertemos os papéis. Mas é isso, eu deixo bem livre. E entra naquilo que eu comentei a partir da fala do Pedro Corabi. Tem coisas daquela estrutura que elas vão entrar na rotina. Igual você determinou com ela níveis de autonomia que ela tem. Isso é padrão para todas as tarefas que ela vai desempenhar dentro daquele escopo. Então, se você vai passar uma nova tarefa para ela, você não precisa repetir, porque já está definido que a regra é essa. Você vai entregar a tarefa e você só vai avisar, olha, está dentro do procedimento padrão. É isso. Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Auriel, eu acho que um tema importantíssimo que acho que você poderia trazer em outro momento, e que eu vejo isso não só em questão de equipe, mas nos próprios empresários aqui também, é questão de gestão de tempo. Às vezes as pessoas se embolam porque elas não conseguem fazer uma gestão de tempo, e entra muito nisso que a Lidiane falou, desse senso de urgência. As pessoas, às vezes, por terem tanta coisa para fazer, elas não conseguem determinar o que é urgente. Igual eu aqui, nossa senhora, eu lido com um monte de coisas variáveis. Então, assim, eu vou vendo o que tá. Ano passado foi mais delicado, mas ano passado eu pegava quem gritava mais alto. Sim. Esse ano não, esse ano eu já tenho direcionado melhor as coisas. Então, assim, e eu tenho um feeling que é entender quando o cliente está começando a ficar insatisfeito. Então, antes dele, na hora que ele começa a entrar na linha ali, eu já puxo, eu volto aqui, entendeu? E aí eu tento ensinar as pessoas a fazerem isso também. Eu antecipo muita coisa. Às vezes o Marcelo tem que ligar, igual ele está com uma cliente aqui, ele fala assim, Poliana, o que eu vou fazer? Ela vai reclamar, eu falei assim, não vai. Essa é a cliente mais de boa que a gente tem. Você pode passar para ela, está devendo os honorários. Ele falou assim, mas ela já está sabendo? Eu falei assim, ela está sabendo porque a cobrança chega lá. Ele, não, mas é um valor muito alto. Eu falei assim, faça contato com ela, cobre, e ela vai falar assim, ô, Marcelo, me passa o Pix aí que eu vou te pagar. Aí ele fica aqui suando, não vai. Aí depois ele liga, não, Marcelo, me passa o Pix. Hoje eu brinquei, eu falei assim, tem uma coisa que eu conheço, é o perfil dos meus clientes. Você conhece o seu eleitorado, né? Exatamente, porque a gente tem um problema para resolver. Eu falei assim, ó, você vai pegar. Ela falou assim, mas essa mensagem está grande. Você não vai mandar essa mensagem, você vai mandar no e-mail, e aí você vai colocar todos os pontos que a gente já conversou. Por quê? Ele vai falar, sem entender, que a gente já está fazendo reunião com ele tem 1 ano, e ele está adiando de fazer essas coisas. E eu falei, você vai documentar tudo, e mandar por e-mail, e no WhatsApp você vai... que você mandou um e-mail. Aí ele vai assinar lá, porque é o e-mail que formaliza. Eu falei assim, e eu estou te falando para vocês por quê? Depois que você retroagir a empresa desde janeiro, acho que é da lei de... Desde janeiro, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, que eu não sabia, que eu não entendi que pagar tanto imposto. Exatamente, eu falei, desenho. A gente já fez reunião presencial, a gente já fez reunião online, a gente já desenhou para ele quanto que ele vai ficar de imposto. Eu falei, agora você vai pegar tudo isso que a gente já fez, vai documentar e falar com ele, olha, depois que você assinar que você entendeu que você está ciente, a gente vai pegar e vai fazer aqui. E aí eu falei, meio que formaliza. Então, assim, eu conheço cada um aqui, eu sei quando está insatisfeito, quando manda mensagem no meu privado assim, Poliana, eu falo, já sei. Aí eu fico ali umas meia horinha, não é assim, eu te entendo, você tem razão, mas e se a gente pensar assim? Na quinta-feira, o Pedro que vai trazer o tema, né, o treinamento de quinta. E a área dele vai ser justamente sobre produtividade, mentalidade, e aí a gestão do tempo entra dentro das competências que ele trabalha. Então já é um tema quente também, que a gente sempre escuta reclamação, né, Pedro? De todos os seres humanos, né, hoje em dia. Questão de gerir o tempo, gerir o comportamento do tempo. Procrastinação. Exato. Boa. Bom, pessoal, é isso. Finalizamos o primeiro treinamento. Aguardamos os feedbacks de vocês no nosso privado. E quinta-feira, 5 horas, a gente vai ter outro, que vai ser na área de produtividade, e aí principalmente temas que a gente já tem ouvido, como gestão do tempo, que a Poliana até comentou aqui hoje, e procrastinação. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado. Show de bola.